Na data que nós estamos vivendo nesse momento, nada melhor do que a gente falar de amor, da gente falar de namoro, né? Namoro no mundo cristão. Falando aqui sobre a importância do namoro com especialistas, né? Quem está aí com maturidade passando por essa fase, quem pensa sobre o assunto, pastor de jovens, escrevendo sobre esse tema, né, pode nos ajudar. O objetivo do Cabeça para Cima é sempre a gente provocar reflexão, né? Deixa lá uma pimentinha para as pessoas pararem, pensarem, tirarem suas próprias conclusões. É isso que a gente sempre quer fazer aqui, né, através desse programa. É interessante, né, pastor, porque você está usando, é um pouco provocativo meu, né? Você tem usado aí a expressão, o jovem que vai buscar alguém no mundo, o jovem cristão. Eu tenho, assim, nos últimos tempos, refletido muito sobre essa questão. Como é que é essa diferença mundo, igreja? Afinal de contas, a gente, às vezes, quando a gente está no culto, no ambiente da igreja, a gente não está no mundo. O que é o mundo? O que é a igreja? É possível a gente viver isolado do mundo? Como é que é isso para vocês, hein? Eu começo ou vocês? Pode começar. 1 João capítulo 2, a partir do verso 14, vai dizer que aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas quando você vai procurar alguém para namorar, se relacionar, você tem que procurar Deus nessa pessoa. E se ela está inserida, vivendo com o cheiro do mundo, você não vai encontrar Deus. Isso é uma palavra bíblica que somente aqueles adolescentes e jovens que têm fé vão receber. Se não for convertido, se não tiver uma intimidade com Deus, a nossa querida convidada disse uma coisa assim muito importante na questão de encontrar a outra pessoa, da questão do comportamento, como ele age na igreja. E eu fico com isso, né? Que a pessoa realmente que você vai namorar, ela tem que te aproximar de Deus e não te afastar. Essa mesma referência bíblica que o senhor colocou, eu quero ainda provocar nisso. O que é esse mundo? Né? Ou eu estou com Deus ou eu estou com o mundo. Esse mundo é espaço físico ou é espaço interno? Estar no mundo significa o quê? Por quê? Por que da minha provocação, né? Porque às vezes assim, não, hoje é domingo, eu estou na igreja. Aí quando eu estou no trabalho, eu estou no mundo. É isso. Ou estar no mundo, na minha concepção, é estar longe de Deus. É quando o Espírito Santo não está habitando mais em você. Então você está no mundo, portanto, onde você estiver. Aonde você estiver. Dentro da igreja mesmo, pessoas que vivem ali e acham, só que vivem dentro daquela religiosidade, podem estar se o Espírito Santo não está habitando nela. Então ela não vai seguir nada daquilo que Jesus ensinou e está ali na Bíblia, não vai confiar naquilo ali, né? Não vai querer seguir aquilo para a sua vida. Então, agora, quando você está com Deus, quando você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, aí aonde você esteja, você vai ter um comportamento, como o pastor falou, é o seu comportamento que vai fazer essa diferença. É aquilo que você fala, é da forma que você trata a outra pessoa, e aí seja no caso de namoro, do jeito que você se relaciona com seu namorado, ou na forma que você conversa com as outras pessoas que estão à sua volta, é isso que vai determinar se você tem o Espírito Santo dentro de você ou se você está no mundo, está longe dele. Por isso que é diferente, né? Por isso que o namoro cristão, por isso que o namoro de pessoas que estão cheios do Espírito Santo, ele tem que ser diferente daquele namoro de pessoas que não estão cheias do Espírito Santo. Acho que para esclarecer, né? E até abrir uma luz para os nossos aí, pessoal que está aí dentro de casa ouvindo, o mundo é o sistema de valores que estão contrários à palavra de Deus. Então, se o jovem crente, ele consegue negociar os dois, ele está vivendo uma vida morna. E ele vai ser vomitado, né, pela própria boca de Deus. Então ele vai ter um relacionamento morno, ele vai ter uma vida conjugal morna, onde ele possa sempre negociar. Eu posso dar diversos exemplos que eu demorei muito tempo para aprender dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Por exemplo, eu estou assistindo um filme, é um mundo dentro da minha casa.
pintou a cena de sexo, eu tiro. Eu não sou obrigado, eu tenho esse poder de não querer assistir um filme, um programa, por exemplo, com relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Eu sou livre para tirar dentro da minha casa esse tipo de que... Jesus vai falar que se os meus olhos forem bons, o que é que o meu corpo vai ter? Luz. Eu estou lá na minha internet, acessando meu e-mail, tá? Aquele banner daquela mulher nua pedindo para você clicar. Eu tenho o poder de não clicar com o mouse ali. É isso aí. Então, eu não estou inserido mais nesse sistema de valores corrompidos, prostituídos, que o mundo oferece para a gente. O mesmo João, no final do texto, vai dizer: o mundo passa e todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que eu interpreto isso num seminário de namoro? Que quando eu entro num relacionamento, não é para terminar daqui a um mês, um ano, não é para engravidar fora do casamento e interromper os planos da próxima geração ou daquilo que os meus pais construíram. Eu entro no relacionamento para vencer. Eu entro no relacionamento até que a morte nos separe ou o dia da volta de Jesus. Pegando esse gancho, existe idade certa? Ele já falou aqui, ele já deu uma dica do pensamento dele, então eu nem quero começar por ele, quero começar com você. Existe uma idade certa para a gente começar a namorar? Olha, eu não sei se existe uma idade numérica correta, mas assim, eu concordo muito com o que o pastor falou, porque isso de namorar na adolescência, na minha concepção, é uma época de muita imaturidade ainda, uma época em que ainda se está construindo a maturidade. Então, é difícil você administrar um relacionamento tendo a cabeça de um adolescente, porque eu vejo muito por mim. Eu me considero hoje muito mais maduro para ter um relacionamento do que eu tinha na época que eu tinha 17, 16 anos. Hoje eu tenho 22 anos. E eu não sei se existe uma idade específica, mas assim, por exemplo, um namoro que acontece dentro de um colégio, muitas vezes não é considerado um namoro sério, uma coisa que você vê futuro. Assim, eu conheço pessoas que começaram a namorar com 15 anos de idade, então 14, e quando chegaram aos 20 já estavam de saco cheio um do outro, já não queriam mais saber, já não se entendiam mais, e aquele namoro foi uma curtição do momento, entendeu? Mas 15 anos hoje já é velho. Quem começa a namorar com 15 anos, nossa, né? Já é um transtorno. Tem criança, tem jovens aí, adolescentes, né? Porque essa idade é uma idade ainda de adolescente, angustiados, porque já imagina com 15 anos e ainda não namorou? Como é isso, pastor? Você quer uma data? Eu tenho. 25 anos de idade. Eita! Caramba! 25 anos de idade. É mesmo, pastor? Por quê? E eu posso provar. Aos 25 anos de idade, por exemplo, você já terminou seu mestrado, né? E se você não gastou tempo beijando na boca na adolescência, significa que você foi o número 1 em tudo, porque beijar na boca é melhor do que estudar e beijar na boca distrai. Então, certamente você passou para os seus concursos públicos, você foi convidado para grandes empresas, porque você sempre foi uma pessoa focada. A sua mente não está contaminada com traumas, abuso. Você, com 25 anos, você viveu intensamente o seu relacionamento com os seus pais, viajou, até que chegou o momento, não quero mais ficar dentro de casa, porque o meu lugar é com a minha família. Então, você tem sucesso no ministério, e quando você passa essa fase aí de adolescência para jovem dentro da igreja, é muito difícil a pessoa se manter na igreja, mas aos 25, sem se envolver com essas coisas do mundo, você está lá firme. Alguém com 25 anos hoje na igreja, é muito difícil de se desviar, porque já alcançou um nível de maturidade espiritual tão grande. O que está faltando para casar? Esse casal aqui, em menos de um ano, vai estar se casando. Qual é a tua idade, Daniel? Eu tenho 22, então ainda não cheguei na idade exata que o pastor falou. Agora foi, né? Agora chegou onde... Eu não vou perguntar a tua idade, não. Em menos de um ano, porque você vai perguntar assim, né? O que impede um relacionamento desse de virar casal em um ano? São duas pessoas de sucesso. O capitalismo, né, ou o sistema de valor do mundo, vai dizer que você tem que estar formado, ter dinheiro, ter casa. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Para você se casar, você tem que ter a pessoa. Aí é onde entra a questão da fé. Então, deixa eu fazer... Você quer falar? Não, pode falar. Fazer uma outra colocação. O namoro é assim? Namoro é para casar? Quer dizer, quando você escolhe o primeiro namorado,
já deve ser uma escolha de um encaminhamento para casar? O que vocês acham? Olha, eu tenho uma certa opinião sobre isso, porque assim... Esquece que ele é teu pastor, tá? Eu acho que assim, o namoro, ele tem o objetivo de você conhecer aquela pessoa e você saber se aquela pessoa será certa para você. Até vai em consonância com aquilo que eu tinha dito, de que não vai cair uma pessoa do céu na sua frente pronta para você. Então, o namoro, para mim, ele tem que ter um objetivo de você conhecer aquela pessoa e, obviamente, o objetivo de você casar com ela. Mas eu, por exemplo, já namorei uma vez, antes de namorar com a Stephanie, não deu certo. E eu tive um tempo de conhecer aquela pessoa e, na época, eu achava que ia dar certo, mas dentro da realidade de um namoro é completamente diferente de um outro relacionamento, de um relacionamento de amizade, ou de coleguismo, ou de simplesmente de você estar com uma pessoa e conhecê-la, mas sem nenhum contato mais próximo. Então, dentro do namoro, você conhece aquela pessoa, você tem o objetivo de casar com ela, de construir uma família com ela, mas você está conhecendo. Então, assim, eu não vejo como um compromisso de você ter que se casar, até porque se fosse um compromisso, teria um papel assinado, como é no casamento. Mas, obviamente, que eu não tiro a questão espiritual disso, não acho que deva ser banalizado de forma alguma, porque é um relacionamento, é uma intimidade que você tem com aquela pessoa, não necessariamente física, né, que eu estou dizendo, mas uma intimidade de você conhecer os sentimentos daquela pessoa, os pensamentos daquela pessoa, e eu acho que vai muito disso. O que você pensa, Stephanie? Não, e eu acho que isso casa muito com a ideia da idade, né, para se começar a namorar ou não. Eu penso dessa forma, que você precisa entrar no namoro, obviamente, pensando que aquilo ali pode resultar num casamento, e é bom que se resulte. Entrar com compromisso e disposto a evoluir o relacionamento, os sentimentos, para que se chegue ao casamento. Porque se você não pensa que você pode casar com aquela pessoa, então nem comece a namorar, porque senão vai virar curtição de momento só e não é o ideal, né? Não é o correto. E aí cai na questão de que você não... E por isso não adianta você começar a namorar adolescente, criança, que tem muito por aí, né? Esses adolescentes, às vezes com 15, 16 anos, que se acham já, meu Deus, que desespero, não estou namorando, mas que não chega naquele momento, porque se você pretende casar com aquela pessoa, você tem que estruturar a sua vida. Então, você precisa estar encaminhado para terminar a sua faculdade, já ter terminado, ter uma profissão, ter planos, planejamento financeiro, tudo isso envolve, né, aquilo. Então, se você entra num relacionamento, você pode ser que não dê certo e que caia, né, infelizmente, aquele conhecimento ali não gerou mais nada, mas você precisa entrar com a cabeça de que aquilo ali pode gerar um casamento e é bom que termine assim, né? E se descobrir que não é a pessoa, que as coisas que não têm as mesmas afinidades, etc., é ainda o tempo de efetivamente romper, né? Eu já vou para o intervalo, vou deixar a opinião do pastor para o próximo bloco. De propósito, para o próximo bloco sobre isso. Como é que é essa história? Tem que já começar com compromisso ou qual é o grande objetivo dessa fase do namoro? Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.